Essa semana em Força de Mulher, nós veremos a fúria de Barra ao descobrir sobre a suposta traição de Cirim e Sarpe. Se liguem no resumo semanal de 14 a 18 de outubro para vocês saberem em detalhes como isso e muito, muito mais vai acontecer. Seida enche a casa de brinquedos, arruma o quarto para receber o filho e chama os amigos para verem. Seida diz que é o mínimo que pode fazer pelo filho, que é a primeira vez que ele vem. Ela só quer que ele a ame e que saiba quem é a mãe dele. Jale liga para Atice e pede para ela dizer que conseguiu convencer a Cirim a ir amanhã. Atice diz que não sabe, que Cirim não disse nada. Jale diz para a tia convencer a Cirim a ir de qualquer jeito. Atice pergunta se Cirim vai fazer o exame de sangue amanhã. Cirim fica olhando para a mãe sem dizer nada. Jale conversa com Cesai sobre a mentira que Cirim inventou para Atice. Cesai diz que, para ser sincero, isso não o surpreendeu, pois já percebeu que a Cirim é capaz de fazer qualquer coisa. Cesai diz a Jale que se Cirim querer se suicidar, ele não acha uma coisa impossível, porque ela tem transtorno limítrofe e precisa de tratamento urgente, é muito sério. Jale diz que entende que Cirim precisa de tratamento psicológico, mas nunca tinha levado a sério essas tentativas de suicídio dela. Cesai diz que antes de falar sobre isso com a Atice, quer ver a Cirim mais uma vez. No dia seguinte, Seida vai comprar bolo para quando o filho chegar. Atice diz a Cirim que já tem que sair, mas pergunta se ela vai fazer o exame de sangue. Atice diz que pode ir para lá depois do trabalho, depois elas podem comer juntas e pergunta o que ela acha. Cirim diz, talvez. Sinan diz para Jale lhe dar os parabéns. Ele não vai ser pai. Fussum me inventou a gravidez. Jale simplesmente diz, que bom. Depois, Jale diz a Sinan que eles precisam do sangue da Cirim ainda hoje e se ela não vier, ela vai ter que usar força com ela. Jale diz, nós precisamos do sangue dela rápido, senão eu mesma tiro. Seida espera ansiosa pelo filho. Atice vai para o hospital e fica esperando por Cirim. Seida chora muito. Enver diz a Barra que a mãe da Seida não quis mandar o filho dela e que a irmã ligou para avisar que ele não ia. Barra consola a amiga. Seida diz a Barra que a irmã vai ficar com seu filho enquanto a mãe se trata e ainda falaram que ela é uma vagabunda e não querem que o filho a vejam. Seida diz que não aguenta mais sofrer, que está cansada de sentir a falta do filho. Enver, Yusuf e Arif ficam emocionados ao verem o sofrimento de Seida. Seida vai para o quarto que tinha arrumado para o filho. Yusuf diz a Barra que ela assinou todos os recibos, comprou um monte de coisas. Ela pediu um adiantamento enorme para a boate. Barra fica preocupada pela dívida de Seida. Piril vai atrás do pai e pergunta onde a Julide está. Swat manda ele esquecer isso e diz que Julide está sob controle. Furiosa, Piril diz que essa mulher não está sob controle coisa nenhuma e que ela vai fazer tudo o que for necessário para conseguir mais dinheiro. Piril diz, se o Alp conseguir encontrá-la nós estamos acabados, ela vai nos entregar. O Alp também tem muito dinheiro, temos que fazer alguma coisa, senão vai ser tarde demais. Ela exige que o pai lhe diga onde está essa maldita mulher doente. Julide aparece nesse instante e diz, estou aqui. Piril fica surpresa ao constatar que o pai está escondendo Julide na casa dele. No dia seguinte, Atice volta a tratar Cirim melhor. Cirim diz à mãe que as coisas estão voltando ao normal, pois ela está arrumando seu quarto, mas só está feliz porque ela doou seu sangue. Atice diz que sabia que ela ia doar. Cirim pergunta como que ela sabia. Atice diz, é fácil, você tem coração, se não tivesse não iria. Cirim diz que é o que a mãe acha, mas ela não foi lá por isso. Cirim diz que a Barra levou seu pai, estragou a família delas e só fez isso porque ela pediu. Atice a agradece, diz que ela fez e é isso que importa. Cirim diz, ainda não acabou, é só o começo. Temos um longo caminho pela frente. Atice pergunta o que ela está querendo dizer com isso. Cirim diz, eu não disse nada. Ai mãe, faz uma omelete para mim, eu tô com saudade da sua omelete. Você faz, não faz? Eu sei que faz. Doruk diz a Arif que Nissan e ele só queriam dar um beijo nele e que depois vão para a escola.
Arif sorri enquanto as crianças o enchem de beijos. Swat diz a Piril que a mãe do Alp está na casa dele. Assim, a manterão sob controle. E isso é apenas por segurança. Não tem outro motivo. Muito nervosa, Piril pergunta se o pai acha que o seu marido vai preferir ficar com ela quando descobrir que a Barra e os seus 2 filhos estão vivos. Ela diz que ele vai correr para eles. Swat diz que isso não vai acontecer, a não ser que ele saiba. Piril pergunta ao pai como que ela vai poder ter uma vida plena e sem medo se continuar alimentando essa mentira. E diz que desde que descobriu que a Barra e os filhos estão vivos, isso a faz se sentir muito envergonhada. Esse segredo, Swat a interrompe e diz que o casamento dela não é a única coisa que está em jogo ali. Swat diz que diz respeito à vida deles e ela vai arriscar muitas outras vidas se decidir falar a verdade. Swat diz à filha: tá bom, fala pro seu marido, corre e conta que a família dele tá viva. Só lembra de uma coisa, quando você contar pra ele, você não vai só ter perdido o seu marido. Eu acho que ele também vai se tornar o seu pior inimigo, Piril. Sirin chega ao bairro onde o Barra mora e diz a Arif que foi fazer uma visita pro pai. Sirin entra e o Suf pergunta a Arif se ela não é a moça que andou por ali há uns dias atrás. Arif diz: é ela mesma, ela é a irmã da Barra, mas é uma louca. Eva fica surpresa ao ver Sirin e pergunta por que ela foi ali. Toda sorridente, Sirin diz: papai, eu vim ver você e pergunto se pode entrar. Amber diz que não. Sirin diz que doou seu sangue e pergunta se ele não ficou feliz. Amber diz: o que você está esperando? Já terminou o que tinha para me falar? Olha, o que você fez é uma coisa que as pessoas normais fazem. Você não é um anjo só porque doou seu sangue. Ainda não esquecemos o que você fez. Sirin diz que só foi para vê-lo e pedir desculpas. Amber diz: para quem? Sirin diz: para você. Amber não diz nada e fecha a porta na cara dela. Seida sai do seu apartamento. Diz que era Sirin que estava fazendo barulho e que chegou quem não devia. Sirin diz: fica na sua. Seida diz: olha bem para mim. Sirin diz: olha você para mim. Seida diz: o que foi, garota? Você vai me bater, é? Sirin diz que bate na próxima vez, porque tem que ir embora, e sai. Seida diz: tá, não se preocupa. Sirin vê Arif, sorri para ele e acena dando tchau. Arif diz: essa mulher é uma maluca. Sirin resolve voltar. Ela vai até Arif e diz: oi de novo, e aí, vai pegar o meu pedido? Você por acaso pode trazer alguma bebida para mim, por favor? Arif a ignora e ela continua chamando. Irritado, Arif pergunta o que ela quer. A cara de pau diz que quer um chá. Arif entrega o chá para ela, mas a trata com muita frieza. Sirin pergunta por que ele não está sendo gentil dessa vez e diz que a Barra deve ter falado alguma coisa para ele sobre ela. Arif diz: a Barra não me disse nada, eu só acredito no que já vi. Sirin entra para pagar o chá. Arif manda ela deixar para lá e dá o fora. Sirin diz: não fala isso, cunhado, eu vou pagar pelo chá. E aí, como que a Barra tá? Agora que meu pai veio, sou uma família. Arif pergunta por que ela não vai embora de uma vez. Antipática, Sirin diz: que triste, a Barra ainda não te deu bola? Olha, você tem um bom trabalho e eu não tô brincando. Você é um homem bonito e tem muito carisma. Eu acho que é demais para ela. A Barra não te merece. Arif diz: vai embora, você tá me irritando. Sirin diz que entendeu, tá tudo bem. E para ele falar que ela deixou um abraço. Sirin vai embora morrendo de rir. Musa conta para Barra que vai se divorciar e pede a ajuda dela a alguns conselhos. Sirin diz à mãe que foi falar com o pai para se desculpar e tomou uma porta na cara. Maldosa, ela diz que para ela o pai tá de bom humor até demais, que ele fala que tá cuidando da Barra, mas ela acha que ele prefere cuidar da Seida. A Tice recebe a visita de uma vizinha. A senhora diz que as pessoas estão falando que o Enver tem um caso com uma moça e, pelo visto, é dessas mulheres que não prestam. A Tice pergunta que tipo de história absurda a senhora está falando, pois o marido dela não tem caso com ninguém. A Tice diz que o marido mudou porque a Sirin discutiu com a sua outra filha e ele foi morar com ela. Essa é a história.
Sirim diz à senhora que a Barra é filha do primeiro marido da mãe. Muito debochada, a senhora insinua que Enver tem alguma coisa a ver com a Barra. Ela vai embora e a Tice diz: Ah, Enver, ai, por sua culpa ainda aguento fofoca. Que mulher mais desagradável. Esses vizinhos são os encheridos. Queria ver se eu falasse que o marido bom e fiel dela morreu na cama enquanto estava com outra mulher. Sirim se diverte com tudo e diz para a mãe não se preocupar, que ela vai fazer pagarem por isso. A Tice diz: Escuta aqui, você tá pensando em fazer... O que você está pensando em fazer, Sirim? Sirim diz que nada, que primeiro vão ver se a medula dela vai servir e depois elas veem o que vai rolar com essa gente. A Tice pergunta o que pode acontecer. Sirim diz: Talvez nada, ou eu dei uma lição em todos eles. Depende do momento. Ainda não sei certo. O meu pai pode achar alguém para ajudar a minha querida irmã. Ah, sabe no que eu pensei? Quem sabe a Seida não pode ajudar, O que acha? A Tice diz: Você não vai fazer nada. Cretina, Sirim diz. Quem falou? Vamos ver. A Tice fica assustada e preocupada com a ameaça de Sirim. Enver recebe 2 clientes em casa para fazer roupas para eles. Enver apresenta os homens para Barra. Abbas é da Tanzânia e Charles do Camarões. Os rapazes vão embora e Barra pergunta se Enver conhece mesmo aquelas pessoas e confia mesmo nessa gente. Barra diz: Você mandou eles entrarem, eu espero estar errada, mas se eles vendem drogas e esconderem alguma coisa em casa? Enver diz: Ah, Barra, querida, por que fala assim? Não é porque vieram da África que eles vendem drogas. Barra diz para Enver não levá-la a mal, que ela não se importa de onde eles são. Isso não faz diferença para ela. Ela sabe que são clientes, só que ele não os conhecem. É estranho e pergunta se ele soube o que aconteceu com a Bersanli. Enver diz que o Arif o apresentou aos rapazes. Lhe disse que eram gente do bem e só por isso ele os deixou entrar. Barra diz: Ah, se o Arif conhecia, então tá bom. Piril diz a Alpe que em um sonho viu que a Barra e os filhos dele estavam vivos e ele os deixava para ficar com eles. Piril disse que aí ficou pensando que se isso acontecesse, ele os deixaria para ficar com eles. Alpe pergunta se ela está perguntando para ele de qual família ele gosta mais ou por qual mulher ele sente mais amor. Piril olha para ele e não diz nada. Alpe diz: É a segunda opção. Tá querendo competir com a mulher que já morreu. Isso não é possível, mas você não sabe viver sem competir, não é? Escuta aqui, nós estamos casados. Os nossos filhos estão dormindo aqui nessa casa. Nós estamos jantando juntos. E você sabe muito bem que eu te amo. Mas isso não faz nenhum sentido para você, não é mesmo? Porque o presente não é o bastante. Você também quer todo o passado. Você quer o amor de uma mulher que eu amei no passado. E não é só isso. Você também quer o amor que eu sinto pelos meus filhos que já estão mortos. Mas isso não vai acontecer. O meu passado é só meu. Não chega perto. Fica bem longe. Barra diz para Nissan pegar o celular dela e ligar para o encanador. Enquanto procura o nome do encanador, Nissan acaba ligando sem querer para aquela mulher. E diz à mãe que acha que ligou para a pessoa errada. Barra pega o celular da filha. Vê para quem ela ligou. E então uma mulher atende a ligação. Barra diz que é a esposa do Sarp Ismail e pergunta quem ela é. A mulher diz a Barra que não conhece ninguém com esse nome, que só lhe deram aquele número. Barra pergunta se ela sabe de quem era esse número. A mulher diz que parece que era de uma mulher, que foi o número que ela recebeu de uma empresa de telefonia, mas ela está cansada dessas ligações e pede para Barra não ligar mais para ela. Piril pede desculpas a Alpe. Diz que ele tem razão de ficar irritado. Ela foi uma tonta. Nissan diz à mãe Enver que brincaram de imitação na escola e ela imitou a tia Sirim. Ela mostra para a mãe Enver como imitou a tia. A danadinha faz igualzinho e Barra e Enver acham graça dela. Depois, Nissan diz à mãe que só imitou a tia Sirim porque na hora não sabia quem imitar. Sirim encontra a mãe triste e pergunta o que ela tem. A Tice diz: Não te dou mais a minha bênção se você não doar a medula para sua irmã, se forem compatíveis. Se você não doar, nunca mais me chama de mãe. Seida volta a se apresentar na boate, mas ela está muito bêbada, canta mal e o público reclama. Seida não se aguenta em pé
e acaba caindo. Ela é tirada da boate por um segurança que a deixa jogada na calçada. Seida liga para alguém e pede para ir buscá-la. Sirim começa a desenhar Arif. Atice vai até o quarto dela e ela esconde o desenho às pressas. Atice diz que já vai dormir, dá boa noite e sai. Sirim pega o desenho e fica rindo. Hikmet chega na boate para pegar Seida. Ele vê a boca dela machucada e diz para ela falar para ele quem foi que bateu nela. Seida diz que foi o seu chefe. Hikmet a pega nos braços e diz que vai levá-la para casa. Furioso, ele diz a Peyamin: eu vou levar a Seida para casa. Vocês fiquem aqui e destruam tudo, entenderam? Peyamin e os outros capangas de Hikmet colocam o terror no lugar. No edifício, Seida diz a Hikmet que está doendo muito, que está sentindo muita dor. Musa diz a Jale que achou uma casa, tem um quarto para o Borá e pede para ela dar uma olhada amanhã, porque sabe que ele não é muito bom nessas coisas. Jale diz que sabe como é e se recorda da casa que ele conseguiu para os dois assim que se casaram. Jale diz que ele falou que tinha conseguido uma casa ótima para recém-casados, mas ficava perto da rodovia. Eles conversavam e não conseguiam se ouvir, e quando o trem passava, a casa toda sacudia. Os dois se divertem ao recordar esse momento. Borá vê os pais rindo, vai até Jale e diz: mamãe, a gente tem que rir junto. O papai ri também e a gente tem que rir junto. Por favor, vamos rir todo mundo sempre. Jale diz que tá bom, que é verdade. Hikmet pergunta se Seida está se sentindo melhor. Seida diz que já nem sabe mais o que sente e deita no colo dele. Seida diz que estava esperando seu filhinho ir para lá, que estava toda empolgada e toda ansiosa, mas depois a mãe dela ligou, disse que ele não ia mais e aí o seu mundo desabou. Seida diz que a mãe tem razão, ela é um lixo, um caso perdido e sem solução. Ela não merece ficar com o filho. Atice e Enver tomam chá juntos. Ela conta para ele o que a vizinha disse, mas diz que não está preocupada com nada disso. Enver diz: mas como assim? Então quer dizer que você não se preocupa? Atice diz: me preocupo, mas um problema anula outro problema. Enver, tá na hora de voltar para casa. A Sirim fez o teste. Enver diz que não é só porque a Sirim doou sangue para Barra que ele vai abandoná-la. Atice diz que sabe disso, mas eles têm que tratar a Sirim muito bem. Atice diz que se a Sirim precisar doar a medula com essas mudanças de humor, ela não sabe se ela vai querer doar. Enver diz que não consegue mais tratar a Sirim bem. Atice diz que é pela Barra, ele tem que ir para casa. Eles também têm outra filha e é dever deles tratar a Sirim bem. Musa leva Jale para conhecer a casa que ele arrumou para morar. Arif está ali para mostrar o lugar para eles. Musa diz a Jale que a Barra também mora por ali e talvez o Borá possa brincar com o Duruk ou a Nissan de vez em quando. Jale diz: o quê? Você quer que uma mulher doente ajude a cuidar do seu filho? É por causa disso? Musa, a Barra já tem bastante problemas, não vai poder cuidar do Borá. Vamos embora. Ela pede desculpas a Arif por desperdiçar o tempo dele. Musa diz a Arif que vai conversar com a Jale e qualquer coisa liga para ele. Seida diz a Arif que a mãe da Besta não está conseguindo falar com ela, ela também não, e pede para ele ligar para ela, talvez ela o atenda, e dizer que a mãe dela está muito preocupada. Arif diz a Seida que não quer ter nada a ver com a Bersan. Musa diz que Jale não vai poder controlar a sua vida depois da separação, e ele quer morar em Talabaci daqui para frente. Jale diz que é verdade, que não vai mais se intrometer nas decisões dele e pede desculpa. Musa pergunta se é sério. Jale diz: claro, eu sou a mãe e você o pai do Borá. Se é o que você quer, não tem problema. O Borá precisa de uma mudança e eu confio em você para fazer ele se adaptar. Arif vê Bersan olhando para ele pela janela. Logo, ela puxa a cortina. Então, ele resolve ligar para ela. Pergunta se ela está bem e diz que está todo mundo preocupado com ela, a mãe, a Seida. Bersan diz que tá e desliga o telefone. E ele diz a Barra que está muito cansada e vai se divorciar. O Teoman não é mais o homem que elas conheceram. Ele mudou demais e o amor dele por ela acabou. Barra conta para Elis sobre a ligação que a Nissan fez por engano para aquela mulher, mas disse que não era aquela mulher. E Elis diz: ela trocou o número, foi por segurança. Ela não é burra. Barra diz: exato. E conta o que a mulher disse para ela. E Elis diz: Barra,
Se ainda estão ligando para essa mulher todos os dias, talvez ela conheça a pessoa ou talvez tenham falado o nome da pessoa com quem eles queriam falar. Bahá diz: é mesmo, Elis, você está certa. E Elis diz para ligar para a mulher. Bahá diz que vai ligar, mas antes tem que ir no mercado e fala que a amiga teve uma ideia brilhante. Sozinha, e Elis diz: ai caramba, minha ideia. Arif fica preocupado e vai ver Bersan. Bersan diz que a mãe dela quer apresentá-la para um homem, quer que ela vá para lá para conhecer ele. Arif diz: e daí? Fica com ele. Bersan diz: ele tem 60 anos. Foi casado 2 vezes, tem netos do primeiro casamento e um filho do segundo, de 13 anos. Arif diz: então é isso? Foi por isso que você ficou assim? Tá, até mais. Bersan pergunta se ele só vai falar isso. Arif diz: outra coisa, me escuta. Desejo sorte e que seja muito feliz. É o suficiente? Que tenha um casamento. Bersan fica furiosa com o pouco caso de Arif e fecha a porta batendo. Bahá vê Arif saindo do edifício de Bersan, sorrindo. Arif dá bom dia e diz a ela que só foi ver como a Bersan estava, porque ela estava desaparecida e os pais estavam atrás dela, muito preocupados. Irritada, Bahá pergunta por que ele está lhe dando explicações. Ela diz: eu não te perguntei nada sobre a Bersan, nem posso. Enver percebe que Bahá não está bem e pergunta o que ela tem. Bahá diz que o Arif a deixou irritada, que viu ele saindo do prédio da Bersan sorrindo, todo feliz. Ela diz: olha, eu não entendo. Às vezes as pessoas são muito estranhas. Talvez eu mesma possa ter algum problema com ela, tá? Vai que ela fica com ciúmes do Arif e esconde droga na minha casa de novo. Bahá diz que ficou brava mesmo quando viu o Arif saindo da casa da Bersan, que só acha que ele tá brincando com fogo, e pergunta ao Enver se tá errada. Enver explica para Bahá que todos estavam preocupados com a Bersan e a Seida pediu para o Arif falar com ela. Bahá diz: então era isso que o Arif estava tentando me falar, mas eu não quis ouvir. Agora eu entendi. Enver sai e Bahá diz a Elis que ficou muito irritada quando viu o Arif saindo do prédio da Bersan. Bahá diz que não sabe por que se sente assim ultimamente, fica muito irritada e não sabe o que deu nela. E Elis acha graça e pergunta se ela está com ciúmes. Bahá fica mais irritada, diz a Elis que já disse que o Arif e ela são só amigos, igual elas duas. E Elis diz para Bahá parar de mentir para ela. Bahá diz que Elis sabe que ela não esqueceu Sarp. Hikmet chega em Talabassi com o filho de Seida e pede para ela abrir a porta. Seida manda ele ir embora e diz que não está com paciência para vê-lo agora. Hikmet diz para Ada: grita a mamãe. O menino faz o que ele disse. Seida fica surpresa ao escutar o filho e vai correndo abrir a porta. Chorando, ela pega o menino em seus braços. Hikmet fica emocionada ao ver a cena. À noite, Bahá pede desculpas a Arif pelo modo como falou com ele. Diz que soube da Bersan e ele foi muito gentil ao ir falar com ela para saber se ela estava bem. Bahá diz que ele deve ter ficado bravo. Arif diz: não, eu não fiquei bravo. Bahá pergunta se é sério. Ele diz: é claro, eu estou tranquilo. Bahá diz que fica feliz e vai voltando para casa. Arif então diz: bela atitude, eu adorei. Bahá fica sem graça. Seida pergunta como que Hikmet conseguiu convencer a sua mãe. Hikmet diz que falou para a mãe dela que ia levar o Arda para ela e a partir de agora ela cuida dele. Vão ser só mamãe e filhinho. Hikmet diz que ela nunca mais vai para a boate. Ele vai cuidar da dívida dela e ela vai ficar em casa para cuidar do filho. Seida pergunta se ele vai cuidar deles. Hikmet diz que é claro que vai. Piriu liga para o pai e diz que ele está certo. Ela não pode falar a verdade para o Alp. Piriu diz que eles têm que ir embora. Ele vai descobrir a verdade a qualquer momento e ela não quer. Swat diz a Piriu que vai convencer Alp a voltarem para os Estados Unidos, para ela confiar nele, que ele vai cuidar disso. Seida diz a Bahá que não quer depender do Hikmet, mas ela não pode deixar o filho sozinho à noite. O Arda precisa de cuidados especiais e se ela for trabalhar, não vai poder cuidar dele. Um homem se aproxima de Sarp na praia, diz que é o Emir e pergunta se ele não se lembra dele. Emir diz que eles se conheceram bem ali e a esposa dele, a Bahá, estava grávida. Sarp diz que Emir está o confundindo. Emir diz: como assim? O seu nome é Sarp, o escalador, lembra?
Sarp fica nervoso e diz que não é esse cara que ele está procurando. Não é o Sarp e vai embora. Amy liga para a SWAT, diz que Sarp entrou em pânico e foi embora. SWAT pergunta se ele acreditou. Amy diz que com certeza, porque ele saiu correndo. Benjamin diz a Hikmet que não conseguiu os documentos que a Seida assinou, porque Sirhan passou para o chefe novo. Hikmet fica assustada ao saber que Saifullah é o novo dono da boate onde Seida trabalhou. Benjamin diz a Seida que Saifullah é o sogro do Hikmet e ele mandou uma mensagem. Ela vai ter que trabalhar lá para poder pagar a dívida. Sarp diz a Piril que encontrou uma pessoa que o reconheceu. Não se lembra dele, mas o homem disse que se lembra dele. Lembra da Bahá, de tudo. Piril diz que eles sabiam que isso podia acontecer, que era provável, e chama ele para voltarem para os Estados Unidos. Sarp não quer ir, diz que sentia como se os tivesse abandonado quando mudaram, e pelo menos ali ele pode visitar o túmulo deles. Piril diz que quando ele visita o cemitério, também coloca eles em risco, e o chama de novo para ir embora. Piril diz que ali eles não podem nem sair em paz. Ali sempre vai ser perigoso para eles. Seida diz a Bahá e Enver que é por isso que Hikmet tem tanto medo da esposa, por causa do sogro que ele tem. O cara é o manda-chuva, e o Hikmet começou a trabalhar e ganhar dinheiro por causa dele. Bahá pergunta como que vai ser agora. Seida diz que não tem mais opção agora, vai ter que ir para a boate para cantar. Não tem como o Hikmet fazer mais nada por ela. Seida diz que Saifullah disse que ia matar ela e o Hikmet se a filha dele ficasse sabendo sobre eles e proibiu o Hikmet de não vê-la nunca mais. Enver pergunta como que Seida vai fazer com o Arda agora. Seida diz que vai ter que mandar ele para a mãe. Ela já sabe que ele vai voltar para lá. Ele precisa ir à escola, mas ali não tem escola para criança como ele e ela não tem condições de cuidar dele. Doruk brinca com Arda enquanto Nissan os observa. Seida vai para o quarto e cai no choro vendo eles. Benjamin diz a Yusuf que vai levar o filho da Seida embora. Seida se despede do filho. Ele fica olhando para ela e a abraça. Arda não quer soltar a mãe. Seida diz que ele pode visitá-la de novo e ela também vai lá visitá-lo. Benjamin diz que Arda só ficou 2 dias com Seida e já se acostumou com ela. Com jeitinho, ele pega o menino, o coloca no carro e eles vão embora. Seida fica arrasada. Enver vai com Bahá e as crianças visitar Yusuf. Ele fala sobre Seida, diz que ela colocou a cabeça no ombro dele e chorou, chorou e chorou. Yusuf diz, que idiotice, a Seida não é mais criança, a mulher já é velha. Bahá e Arif começam a rir. Enver diz, verdade, ela não é mais criança, ela é adulta e vai superar. Vai passar por cima disso. Ela vai dar a volta por cima e superar. E superar tudo isso. Bahá e Arif saem dizendo que vão pegar chá e caem na gargalhada por causa do bate-boca entre Yusuf e Enver. Arif diz a Bahá que acha que o pai está com ciúmes do Enver. Bahá diz, e o coitado do Enver é muito sem noção. Falou que ela vai dar a volta por cima. Ai meu Deus, ele ficou sem graça. Arif diz, e o meu pai quer provocar o Enver, você viu? Bahá diz, pois é, por que não provoca o Hikmet também? Já pensou ele falando de idiotice pro Hikmet? Mais tarde, Bahá leva Doruk para ver Seida. Ele pergunta se ela está muito triste. Seida diz que sim, que está doendo muito. Doruk pergunta se pode dar um beijo no coração dela. Ela permite. Ele a beija e pergunta se ela se sente melhor. Seida diz que sim e pede um abraço para ele. Doruk diz à mãe que quer dormir com a tia Seida porque o Arda foi embora e ela está tão triste. Doruk enxuga as lágrimas dela e diz, as mamães não podem ficar tristes, então eu quero dormir com você aqui na sua casa. Bahá deixa Doruk ficar com Seida. Sirin fica sorrindo enquanto olha para um desenho de Arif que acabou de fazer. Bahá liga para a mulher e volta a perguntar se ela sabe de quem era aquele número de telefone. A mulher fica irritada, mas diz, eu não sei de verdade, tem gente que liga nesse número e pergunta por uma Sirin. Talvez esse número seja dela, é o único nome que falam. Bahá fica chocada e diz, Sirin? Ela se lembra do dia que saiu procurando pela mulher no bairro, do Doruk dizer que a tia também foi para o mercado batear,
da Nissan dizer que ligou para ela do celular da tia quando eles estavam na boate. Se lembra da conversa que teve com Enver na casa dele, quando soube que foi ele quem mandou o carregador do celular para ela, e Sirin disse: então vamos conversar, você está preparada? Bahá tenta se controlar por causa da Nissan que está dormindo no quarto. Ela chama Enver para conversarem na Seida e diz que eles vão para lá. Bahá explica para Seida que precisa conversar com Enver e pede para ela ir com o Doruk para o apartamento dela. Seida pega Doruk e sai. Bahá diz que eu não perca a cabeça agora. Enver pergunta o que foi e a chama de filha. Bahá diz: não me chama de filha. Nunca mais você me chama de filha, Enver. Eu não quero que você me chame de nada. Enver diz que não está entendendo. Bahá diz: quem não entende sou eu. Me fala, como isso pode ter acontecido, Enver? Como o Sarp e a Sirin foram amantes? Enver fica pasmo ao saber que Bahá descobriu sobre Sirin. Bahá continua: a Sirin e o Sarp eram amantes. Como isso é possível? Vocês ficaram loucos, hã? Será possível que todo mundo perdeu a cabeça? O que está acontecendo? Que tipo de pessoas vocês são para permitir isso? Como a Sirin se envolveu com ele? Como eles se conheceram? Como que eles se encontravam pelas minhas costas? Posso saber? Você e a minha mãe sabiam e ficaram quietos? Enver tenta se aproximar dela, mas ela não permite e grita: não encosta em mim nunca mais. Você já sabia disso, não sabia, Enver? Você mentiu na minha cara. Desde quando você sabia? Quantas vezes eu te perguntei? E justo quando eu confiei em você, confiei mais em você do que em mim mesma. Quando eu mais precisei, você ficou quieto e mentiu na minha cara. Enver diz que foi obrigado, que ela estava doente. Bahá diz: como você teve coragem? Como você consegue ser capaz de proteger uma menina assim? Como pôde esconder tudo isso? Como você conseguiu esconder que não sabia e ignorar uma coisa assim? Enver diz: a sua mãe. Bahá o interrompe e diz: a minha mãe o quê? Você acha mesmo que eu estou preocupada com a minha mãe agora? Eu te chamava de pai, eu te considerava um pai, Enver. Você era um pai para mim, você era um segundo pai para mim. Eu falava que você era uma bênção na minha vida, entendeu? Que você tinha um coração tão grande que saiu da sua casa e veio morar comigo para me ajudar. Enver diz que quando ficaram sabendo de tudo isso, o Sarp já estava morto. Ela estava doente e jura que não foi desse jeito que ela está pensando que foi agora. Bahá manda ele parar, diz que já chega, que tudo que ele fala é mentira. Ela diz: você acha que eu vou acreditar em uma palavra do que você falar daqui pra frente depois de tudo? Você continua mentindo pra mim sem nenhuma vergonha e ainda faz isso olhando na minha cara. Vai, Enver, vai embora, vai, sai daqui. Eu não quero nunca mais saber de vocês, entendeu? Vai embora e some da minha vida. Some daqui, eu não quero mais te ver. Vai embora agora. Você pode voltar para sua casa. Eu não quero nunca mais saber de vocês. Eu nunca mais quero você perto dos meus filhos. Por que você ainda está aqui? Vai embora. Enver diz para ela ficar tranquila, que entende muito bem a raiva dela e pede para ela não gritar, porque as crianças vão escutar. Bahá diz: as crianças? Quer dizer que agora você está preocupado com elas? Enver fica sem palavras. Bahá diz: eu vou sair e você e a sua filha nojenta vão me pagar por isso que vocês fizeram comigo. Agora eu não tô mais nem aí, tá bom? Seida e Arif escutam os gritos e vão saber o que está acontecendo. Irada, Bahá diz: é a primeira vez que eu grito nesse prédio. O que tem, hein? É a primeira. Arif pergunta se ela tá bem. Bahá diz: não tô. Não, eu não tô nada bem. Eu vou atrás da Sirin. E sai do apartamento de Seida. Arif pede para ela esperar, que vai levá-la. Aflito, Enver liga para Tice, diz que a Bahá tá indo para lá e conta que ela descobriu tudo da Sirin do Sarp. A Tice pergunta do que ele tá falando. Enver diz que a Bahá sabe que eles eram amantes. Seida fica pasma. Chocada, a Tice pergunta como que a Bahá descobriu. Enver diz que isso não importa agora. O mais importante é a Sirin sair de casa agora, porque a Bahá tá indo para lá. A Tice diz que Sirin não tá em casa, foi ao cinema com os amigos. Enver manda a Tice dizer para Sirin ficar longe de casa, porque a saúde da Bahá não vai aguentar tudo isso. A Tice tenta falar com Sirin, mas não consegue. Enquanto isso, Sirin está saindo do cinema com Levente. A Tice pega algumas roupas de Sirin e coloca numa mochila. Arif pergunta se Bahá quer contar o que aconteceu. Ela diz que não consegue. Ele diz que entende e ela o agradece. Sirin diz a Levente que está muito cansada, quer ir para casa.
Seida diz a Ember: você devia ter deixado ela dar um couro na Sirin. Pelo menos ia se sentir mais aliviada. Errada não tá. Ember diz: você está certa, mas eu não podia, Seida. Você viu como ela saiu. Você acha que eu devia mesmo ter deixado as duas se pegarem no estado dela? Se a Bahá estivesse bem de saúde, eu juro que não ia fazer nada. Eu deixaria ela ir lá e fazer o que quiser. Arrebentar a cara da Sirin se quisesse. Destruir a vida. Mas ela não tá legal para fazer isso. Seida diz: se ela tivesse impedido, eu ia lá e fazia isso no nome da Bahá, tá? Ember diz que a Bahá ficou com raiva dele. Seida diz para ele não se esquentar com isso, que ela se acalma, para não se preocupar com isso não. Seida continua: mas não é justo. Eu nunca tinha visto a Bahá daquele jeito. Eu vi a Bahá chateada, irritada muitas vezes, mas hoje foi diferente. O mundo dela desabou. Eu vi, ela ficou totalmente sem chão. Levente diz a Sirin que pode deixá-la mais perto de casa. Sirin diz para ele não esquentar, que vai andando, porque não quer que a mãe os vejam juntos. Sirin entra em casa e Bahá vai chegando com Arif. Atice se aproxima de Sirin, entrega a mochila para ela e diz: não tira o sapato, rápido, sai daqui, espera na casa da Jale, corre. Sirin pergunta o que aconteceu. Atice diz: a Bahá descobriu sobre você, o Sarp está vindo para cá. Nesse momento, Bahá começa a bater na porta e a chamar pela mãe. Ela grita dizendo que sabe que elas estão ali e chama por Sirin. Atice manda Sirin se esconder logo. Sirin diz para a mãe não empurrá-la assim e pergunta por que ela quer que ela saia. Sirin diz: se você acha que eu tenho medo dela, você está muito enganada. Eu era uma menina inocente, a culpa não foi minha. Ela precisa entender que isso não foi culpa minha, tá bom? Eu não vou para lugar nenhum. Atice a leva para o jardim aos empurrões. Diz que ela vai ficar escondida até ela chamá-la e manda ela pegar um táxi para a casa da Jale. Agora mesmo. Sirin diz que já falou que não vai. Atice diz: você vai. Entra e tranca a porta da cozinha. Sirin, desaforada, fica batendo na porta e diz à mãe que já falou que não vai. Atice puxa a cortina e vai abrir a porta para Bahá. Arif fica por perto, só observando. Atice abre a porta e diz: o que foi, filha? O que aconteceu? Bahá entra gritando, chamando por Sirin e vai para o quarto dela. Atice diz que Sirin não tá. Bahá sai procurando pela casa toda. Bahá diz à mãe: vai, fala, onde ela tá? Você sabe muito bem porque eu tô aqui, não preciso falar. O Ember já deve ter ligado para avisar, né? Onde a Sirin se meteu? Me fala. Atice pede para ela ficar calma e diz que a Sirin foi dormir na casa de uma amiga. Bahá manda a mãe sair da frente e vai para o jardim, atrás de Sirin, mas não a encontra. Bahá diz à mãe: a Sirin e o Sarp se viam pelas minhas costas e você sabia. Você escondeu tudo isso e não me disse nada. Como tem coragem de acobertar uma pessoa como ela? Que tipo de pessoa esconde isso de alguém da família? Você me expulsou dessa casa por causa dela. Você mima aquela menina mesmo sabendo de todas as coisas erradas que ela faz. Eu aposto que até apoia, né? Fala pra ela: nossa, meus parabéns, que maravilha. Muito bem, filha. Muito bem, minha filha. Porque você manda na mãe da Bahá e no marido também, não é? Você não falou? Eu te fiz uma pergunta, responde. O que você falou pra ela? Totalmente sem graça, Atice responde: nada. E diz que não sabia de nada. Bahá diz à mãe: espera que eu acredite nisso? Você acha mesmo que eu sou idiota? Pro seu governo eu não sou. Você não queria que eu ficasse aqui porque estava guardando esse segredo absurdo da sua filha. Atice jura que não sabia de nada. Bahá manda a mãe ligar para Sirin. E quando Atice pega o celular, ela o toma dela. Liga para Sirin, mas ela não atende. Bahá diz à mãe: eu vou encontrar Sirin. E sai. Lá fora, ela desaba no choro. Atice também chora muito. Arif levanta a Bahá e a leva para o carro. Sirin chega na casa de Jale. Jale diz à musa que a tia Atice ligou e a Sirin vai dormir ali. Na maior naturalidade, como se não tivesse acontecendo nada, Sirin diz à musa que a mãe e ela brigaram feio. Ela não sabia para onde ir e aí a mãe pediu para ela ficar ali. Atice liga para Jale e diz que a Sirin não pode voltar para casa por enquanto. Arif diz a Bahá: então você descobriu da Sirin e do Sarp? Surpresa, Bahá pergunta como que ele sabia disso. Arif diz que a Ielis falou para ele. Bahá diz: quer dizer que todo mundo sabia e mesmo me vendo na angústia que eu estava com a situação, vocês preferiram guardar segredo?
Arif diz que ninguém queria ver ela mais triste ainda e que não contaram pelo bem dela, que ela está doente. Revoltada, Bahá diz: para mim não ficar chateada, vocês não me falaram nada. Deixa a Bahá ir morar com a amante do marido, que ela vai ficar muito bem. Eu sempre me virei sem ninguém, tá bom? Eu consigo me virar sozinha, mesmo que não acreditem. Mas agora eu não tô nem aí. Eu sei me virar muito bem. Não precisam se preocupar comigo. Arif se irrita e diz: quer parar com isso? Você tem noção do que tá me falando? Tá todo mundo muito preocupado com a sua saúde. Eu tô, o Enver também, e aí Elis. Você pode ficar brava, mas até a sua mãe fez isso por você. Tá todo mundo com medo de você passar mal e piorar. Por isso ninguém falou nada. Bahá diz: para o carro agora. Arif diz: ah, é mesmo? Você quer descer? Bahá grita: é, eu quero descer. Arif diz: não, eu não vou deixar. Você vai voltar para casa e aí você desce. Não precisa falar comigo se não quiser mais, mas você vai aqui até a gente chegar. Bahá fica caladinha. Atice conta para Enver o que aconteceu quando Bahá esteve lá. Enver diz a Seida que a Sirin não vai sair numa boa disso. Seida diz: daria um couro nela se eu pudesse. Eu sei que é sua filha, mas para mim é o tipo de pessoa que jogaria no lixo. Nissan e Doruk acordam e ficam preocupados por não verem a mãe. Eles pensam que ela foi para o hospital. Seida e Enver tentam tranquilizá-los, dizendo que a mãe deles foi trabalhar, mas o Arif a levou. Arif e Bahá chegam em casa. Nissan vai correndo até a mãe, a abraça e pergunta se ela está bem. Bahá diz que tá e entra com a filha. Seida diz a Bahá o que disseram para as crianças. Doruk pergunta se é verdade. Bahá diz que não, que a Seida deve ter falado isso para eles não ficarem preocupados. Bahá diz que os filhos são duas crianças inteligentes que já entendem as coisas e fala que a tia Sirin deles fez uma coisa que a deixou muito brava, muito mesmo. E então ela foi lá até a casa da avó deles, mas não quer continuar falando com eles daquele assunto horrível, porque não tem nada a ver com eles e é coisa de adulto. Bahá chama os filhos para irem para a cama e diz: volta para sua casa, Enver. Nissan pergunta para onde o vovô Enver vai. Enver diz que a avó dela está com muita saudade dele, então ele vai para lá uns dias. Doruk diz: e depois o vovô vai voltar? Bahá diz a Doruk que o avô Enver dele não vai mais voltar porque ele mentiu, e ela ficou muito brava. Nissan e Doruk dizem que não querem que o vovô vá embora e o abraçam. Bahá diz aos filhos: Nissan, Doruk, eu sei que vão ficar tristes com isso, eu também vou ficar, mas quando uma coisa assim acontece, é melhor ficar triste do que sentir que não confia mais na pessoa. Eu não vou deixar mais ninguém mentir para vocês e nem para mim, e eu também não vou mais mentir para vocês, eu prometo, tá? Bahá vai pro quarto com as crianças e Seida diz a Enver: seu Enver, o senhor pode ficar lá em casa até ela se acalmar, depois essa raiva passa, não se preocupa, tá? Enver pega o retrato de Sarp e sai com Seida. Piril diz a Alp que falou para a mãe que eles vão voltar para os Estados Unidos e pergunta o que ele acha de verem as passagens amanhã. Alp pergunta se ela não acha que estão se precipitando. Piril diz que é necessário, que é melhor eles irem logo para lá. Ela diz que agora que a vida deles está mais tranquila, ela não quer brincar com a sorte. Ele diz: tá bom, tudo bem, amanhã eu vou comprar as passagens. No dia seguinte, Sirin diz a Jale que daqui a pouco vai embora. Jale diz para ela ficar tranquila, que a tia ligou e pediu para ela ficar mais tempo, e ela também não precisa ir para o curso. Jale sai, dizendo que ela se vem à noite. Sirin liga para a mãe. A Tice diz: oi Sirin, não volta para casa ainda, eu vou te avisar quando você puder voltar, e desliga na cara dela. Sirin diz para si mesma: que piada é essa? Bahá vai para o banheiro. Nissan vai atrás da mãe e pergunta por que ela foi se trocar no banheiro, se antes se trocavam com eles. Bahá diz que apareceram umas manchas no seu corpo por causa da doença e ela não quer que eles vejam para não ficarem tristes. Nissan pergunta à mãe se pode ver. Bahá diz que um pouquinho e mostra para ela uma mancha em sua barriga. Nissan fica impressionada e pergunta se ela não sente dor. Bahá diz que não. Nissan diz à mãe que não é tão ruim assim, que pensou que saía sangue. Bahá pergunta se Nissan sabia que ela estava escondendo as manchas. Nissan diz que sabia, mas pensou que fosse um pouco pior. Bahá diz que agora ela viu como elas são. Beija a filha e elas se abraçam.
Bahá sai de casa com os filhos e eles vão correndo abraçar Arif. Arif diz que pode levá-los para a escola. Bahá diz que não precisa e o agradece. Arif diz: deixa eu levar vocês. Com raiva, Bahá diz: você não ouviu? Eu falei que não. Bahá encontra com Hikmet e pergunta se ele procurou pela pessoa que ela pediu. Hikmet pergunta o que aconteceu com ela hoje. Bahá diz que está com pressa, que precisa descobrir umas coisas. Nissan diz que a mãe brigou com a avó e com o vovô Enver. Bahá chama a atenção dela e diz a Hikmet que precisa saber logo. Hikmet diz: tá bom, eu vou descobrir. Nissan pergunta quem a mãe está procurando. Bahá diz: a sua outra avó. Enver diz a Seida: eu passei a noite inteira pensando, não vou para lugar nenhum. Se a Bahá me expulsar, eu entro até pela chaminé. Enver diz que pode alugar um apartamento que estiver vazio, mas não pode deixá-la ali sozinha. Hikmet bate na porta de Seida. Ela manda Enver se esconder, pois está com o pijama dele e ela nem sabe o que vai falar. Enver diz que ela tem umas manias estranhas. Seida abre a porta e briga com Hikmet. Ela diz que graças a ele ela se tornou refém do sogro dele. Hikmet diz que vai resolver isso, vai encontrar um jeito e vai falar para ela. Ele vê a mesa que Seida preparou para Enver tomar café da manhã e diz que acha que tem alguém escondido ali na casa dela. E se tiver mesmo, aí isso termina, porque só a morte pode separar ela dele. Hikmet sai procurando pelo apartamento de Seida, mas nesse instante, Peyamin bate na porta dizendo que o sogro dele está procurando por ele e está muito irritado. Hikmet vai embora correndo. Seida vai até o quarto e diz: seu Enver, ele já foi, pode sair. Enver pergunta se ela tem certeza. Seida diz: tenho sim, pode sair, vamos tomar café.